Gente querida, aqui quem vos fala é o professor Giba Lavras, de Química. E vocês do Sistema Educacional Positivo, né? Nós vamos enfocar as questões do Enem e eu vou raciocinar com vocês, bem legal, umas coisas interessantíssimas, do carbono 14, datação para o carbono 14, depois vamos falar um pouquinho do mercúrio. Então, eu vou começar com a questão 13, Eu vou dar uma lida para vocês. Observem só. Questão 13. A datação do carbono é uma técnica que permite atribuir quantos anos, por exemplo, um fóssil encontrado possui. A seguir é um exemplo de um processo representado. Veja que a pessoa está com uma dose de carbono 14, de 1 grama de carbono 14, passou para meio grama, para 0,25, ou seja, mas cada vez que cai pela metade, a gente diz que passou uma meia-vida ou um período de semidesintegração. Semi é metade. Ele chamou de P ou de T meio. Período de semidesintegração ou tempo de meia-vida, que é o tempo que leva por emissão de radiação para cair a metade. Tranquilo, pessoal? Bom, agora olha só. É lógico que passando 5.700 anos a pessoa já não está mais viva, né? Já faleceu. O tempo necessário para que metade da concentração inicial do isótopo radioativo descobre para a sua metade é chamado de meia-vida. Ou seja, desdobre, não descobre. Desdobre para a sua metade. É o tempo que leva para cair a metade, tanto a massa quanto a radiação, hein? Com base no decaimento radiativo do isótopo 14 do carbono, quando passarem 5 meias-vidas, ele quer saber, considerando a massa inicial da imagem, que é 1 grama, qual será a massa aproximada? Então eu vou explicar bem devagarzinho para vocês, vou até deixar aqui para não atrapalhar, ó. E o lance é o seguinte, primeira coisa, tem muito carbono na atmosfera? Não tem. Carbono 14 não tem. Tem carbono 12, carbono 13, o carbono 14 é muito difícil de ser encontrado. Como é que ele chega para nós, esse carbono 14? Então preste atenção. Se você olhar aqui, ó, o ar tem muito nitrogênio, N2, né? Mas quando eu falo em radiação, gente, reações nucleares, eu estou falando do núcleo. Não estou me preocupando com a eletrosfera, nada disso. Então, ó, o nitrogênio, que é um dos que está presente na molécula de N2, e está no ar, recebe uma pancada, ou seja, um bombardeamento de nêutrons cósmicos. Os raios cósmicos vêm neutro e pá, bate nele. Transforma em carbono 14 e o hidrogênio de massa 1, núcleo de hidrogênio 1, que pode ser um próton também, né? Porque aqui não tem neutro, 1 menos 1, 0. Então, se você observar o balanceamento, 14 mais 1, 15, aqui deu 15. Aqui 7 mais 0, 7, aqui deu 7. Agora, olha que interessante. Esse carbono 14 ele é radioativo. Embora esteja em pequena quantidade, ele é radioativo. O que acontece com esse carbono 14? Assim que ele se forma, ele reage com o oxigênio do ar e forma CO2, que é o gás carbônico. O CO2 pode ser, ele entra pela fotossíntese e vai para os vegetais. Aí o que acontece? Quer dizer que pela fotossíntese absorve o CO2, vai formar os açúcares e tal. E aí o que acontece? Ele está nos vegetais, quer dizer que o CO2 ele tem carbono 14. E o vegetal que absorveu também tem carbono 14. Aí a vaquinha vai lá, o boi vai lá e come a grama, come toda a parte vegetal ali que der chance para ele, né? E aí o que acontece? Ele vai comer carbono 14. Só que o carbono 14, se fosse só assim, a pessoa se encheria de radioatividade, ficaria impossível. Pareceria o Hulk, né? Agora veja, olha só, o que vai acontecer? O carbono 14 que está no seu corpo, ele é beta emissor, ele emite radiação beta e volta a dar nitrogênio. Olha que interessante, começou com nitrogênio e deu carbono 14. Aí o carbono 14 libera, ele é radioativo, libera a radiação beta, né? E forma novamente o nitrogênio. Com a mesma velocidade que ele é incorporado, ele acaba saindo também e volta a dar nitrogênio. Então, se você parar para pensar, o que está acontecendo? Você começou com 1 grama, está saindo radiação aqui. A massa vai caindo a metade, porque ele vai deixar de ser carbono 14. A massa de carbono 14 vai diminuindo. Então, a radiação vai diminuindo também. O tempo que leva para cair pela metade é chamado de meia-vida. Nesse caso do carbono, 5.700 anos. Então, olha que interessante, gente. Ele saiu de 1 grama para cair para meio grama, 5.700 anos. Agora, o que ele perguntou? Ele falou que passaram 5 meias-vidas. 5. Então, se você contar, ó, aqui é uma meia-vida, que é o período de semidesintegração meia-vida. Aqui é outra meia-vida, outra meia-vida, outra meia-vida e outra meia-vida.
quantas meias-vidas foram? Desculpa, gente, 5 meias-vidas. Então, vai chegar a quanto? É só pegando a metade, 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 metade. Vai dar essa resposta aqui, que é 0,03125, que é a alternativa E. Mas, veja bem, imagina você se ele pedir umas 30 meias-vidas. O que vai acontecer? Você vai ficar fazendo conta que nem louco aqui, não vai caber no papel. Então, existe uma fórmula para chegar a isso? Existe, e é isso que eu quero que você pense. Porque eu vou falar agora do decaimento radioativo. Olha, eu fiz um gráfico aqui, no eixo do Y, tá ruim desse lado aí, Maurinho, para ver assim? Não? Aqui a massa e aqui é o tempo em anos. A massa inicial, que era 1 grama, caiu pela metade, passou uma meia-vida. Caiu pela metade, 2 meias-vidas, 3 meias-vidas. Ou seja, olha a dedução que legal, gente. Quando o tempo é zero, a massa é a massa inicial, M0. Quando o tempo for de uma meia-vida, a massa é M0 sobre 2. Pode ver, ó. Quando passa uma meia-vida, a massa é M0 sobre 2. Quando o tempo for de 2 meias-vidas, é M0 sobre 4. Só que eu não vou escrever 4, eu vou escrever 2 ao quadrado. Olha que legal, 2 ao quadrado. Quando o tempo for de 3 meia-vidas, é M0 sobre 8, que é 2 ao cubo. Então, o que vai acontecer? Olha que legal, gente. Quando for uma meia-vida, é 2 à primeira. M0 sobre 2 à primeira. Quando forem 2 meias-vidas o tempo, M0 sobre 2 ao quadrado. 3 meias-vidas, M0 sobre 2 ao cubo, generalizando. Quando o tempo for XP, esse X é o número de meias-vidas, o M vai ser M0 sobre 2 elevado a X. Então, você pode usar essa fórmula. E essa fórmula pode ser também para radiação. No início é 100% de radiação, como eu coloquei aqui em cima, vai caindo a radiação pela metade, a intensidade radioativa. Tudo bem, gente? Então, olha só, para eu resolver esse exercício, era muito mais rápido fazer pela fórmula. Ó. Você tem a fórmula aqui, ó. M é M0 por 2 elevado a X, e ele falou que passaram o quê? 5 meias-vidas. Então, o X é 5. O X é o número de meias-vidas. Então, vai ficar, a massa inicial era 1 e 2 à quinta. O cara tem que saber quanto é 2 à quinta. É 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. É só dividir e chegar na resposta. Tudo bem, pessoal querido? Então, muita força nisso. E você deve estar pensando assim, mas então a radioatividade é legal para fazer datação, eles só usam carbono 14? Não, gente, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre radioatividade, principalmente nas outras questões, mas a radioatividade pode ser usada também para fins benéficos, né? Em hospitais, a radiação que está saindo pode destruir as células cancerígenas ou evitar o prolongamento, né, da doença e tal, ou seja, tentar minimizar o crescimento das células quando a pessoa, desculpa, gente, quando passa por câncer e tal, beleza? E põe iodo, a glândula tireoide usa iodo também radioativo, a radiação também é importante. Agora eu vou voltar um pouquinho, eu vou falar da questão número 1, que eu vou apagar um pouquinho, gente, pedi só para vocês um tempinho para eu apagar, eu vou falar do mercúrio, o mercúrio na questão número 1. Então vamos dar uma olhadinha na questão número 1, para falarmos do mercúrio. Olha, o mercúrio, o símbolo dele é Hg. Mercúrio. O mercúrio tem uma particularidade, né? Qual a particularidade do mercúrio? Ele é um metal líquido nas condições ambientes. Ele é um metal líquido. E esse metal líquido, que a pessoa às vezes fica pensando assim, né? Por que é Hg mercúrio? Por que não é Mg, alguma coisa desse tipo? Mg é magnésio. Mercúrio, quando ele foi descoberto, ele é um metal líquido da cor da prata. Eles pensavam o quê? Tratar-se do quê? Da prata derretida. Então, na antiguidade, eles achavam que era prata líquida. A prata é Ag, porque vem do latim argentum ou do grego argyrus. E como eles pensavam que era prata líquida, ficou hidroargyrus, prata líquida, mas o mercúrio não é a prata. Mercúrio não é a prata. Outra coisa que eu queria falar do mercúrio, que é super importante, daí a gente já vai partir para a leitura. O mercúrio, ele tem uma particularidade. No estado sólido, estado líquido, ele não faz tão mal. Mas vapor de mercúrio é mortal. Dá problemas gravíssimos. Se não mata, pelo menos deixa problemas neurológicos incríveis. Muito tristes isso. E o mercúrio pode ser usado em termômetro, que agora eles estão abolindo. Mas para você entender o que eu vou falar, olha só. O mercúrio, por que ele fica dentro do termômetro? Ele fica dentro do termômetro porque ele tem um alto grau de dilatação. Com o aumento da temperatura corporal, ele expande e dá para graduar se está no estado febril.
Só que o mercúrio, ele pode contaminar. Então, é perigoso você ficar quebrando termômetro e tal, ficar mexendo muito com o mercúrio. Só que o grande perigo do mercúrio é o vapor. Outra coisa, o sujeito está em Serra Pelada, brincando do quê? Brincando não, está trabalhando lá para pegar ouro. Como é que eles fazem? Se tiver pepita grande, o cara pega. Agora, se tiver só um pouquinho de ouro em pó na lama, o que ele faz? Ele joga mercúrio. O mercúrio é um metal líquido que dissolve muito bem a prata e o ouro. E quando ele se mistura com a prata e o ouro, com o ouro, perdão, ele forma uma liga chamada amálgama. A amálgama é uma liga de mercúrio com outro metal. Então o que a pessoa faz? Sobrou um pouco de ouro ali na beira do rio. O garimpeiro vai lá, joga mercúrio, ele dissolve o ouro, separa da lama e põe num potinho. Aí ele esquenta essa amálgama. O mercúrio é mais volátil que o ouro, né? Bem mais volátil que o ouro, vaporiza mais facilmente. O mercúrio vai embora, fica o ouro. E ele consegue separar o ouro da lama. Mas o perigo é que o vapor de mercúrio, ele é altamente tóxico. E a pessoa fica inalando aquilo e não percebe. E outra, se condensar, cai no rio. Aí os peixes vão lá, vão comer e tal. Entra na cadeia alimentar, né? Ou seja, uma contaminação muito grande. Outra coisa que é legal você saber. O filme Alice no País das Maravilhas, o que aconteceu? O Chapeleiro Louco, por que ele tinha esse nome? Uma vez caiu na FUVEST isso, né? Ou FUVEST, agora não pode ser que eu tenha... Mas caiu essa questão. Por que ele tem esse nome, esse apelido, o Chapeleiro Louco? Aliás, o Johnny Depp, que fez num dos filmes que eu assisti, de Alice no País das Maravilhas, não sei se eles reeditaram e tal, por causa de ele mexer com chapéu. Desculpa, gente. Por quê? Porque o chapéu tem a parte de feltro, de velcro, que usa mercúrio, então a pessoa fica inalando e aí passa a ter problemas. Tranquilo? Então não esqueça disso, metal líquido, eles estão querendo tirar o mercúrio do termômetro. Vamos dar uma lidinha nessa questão número 1, você vai ver que é bem tranquila, gente. Mas o cara tem que saber desses detalhes, né? Desses detalhes. Então vamos lá, eu vou dar uma lida com vocês aqui. Bem bacana, ó. Questão número 1. A Agência de Vigilância Sanitária Anvisa, em 2017, aprovou uma resolução que proíbe o uso de termômetros com mercúrio. Proíbe. A medida passou a ser válida a partir de 2019 e tem como limite para a produção o ano de 2020, conforme estabelecido na Convenção de Minamata em outubro de 2013. O mercúrio é um elemento químico da tabela periódica, classificado como metal, o qual desperta atenção e preocupação de sua capacidade de bioacumulação nos organismos e biomagnificação, ou seja, ao longo da cadeia trófica. É o que eu falei de contaminação, né, gente? Que vai absorvendo. Suas propriedades físico-químicas são representadas na tabela a seguir. Observe uma coisa, o ponto de fusão dele é menos 38,83 graus Celsius. Ponto de ebulição 356,73. Deixa eu ver aqui que a vista é isso aí. Olha só, a 25 graus Celsius nas condições ambientes, ele está entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então ele é líquido. Se ele tivesse a 25 graus Celsius, por exemplo, o ponto de fusão fosse abaixo do ponto de fusão, vamos supor que se tivesse mercúrio a menos 4, por exemplo, ainda ele continua entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Quando a substância, a temperatura que você está pegando, está abaixo do ponto de fusão, está no estado líquido, acima do ponto de ebulição, gasoso. Gente, eu acho que eu troquei aqui, Maurinho. Acho que você tem, desculpa aí que eu tossi. Você tem o estado, você tem fusão, que é o derretimento, e ebulição, beleza? Abaixo do ponto de fusão, está sólido. Entre o ponto de fusão e ebulição, líquido, que é o caso do mercúrio, acima do ponto de ebulição, gasoso. Durante a fusão, tem um equilíbrio sólido-líquido e durante a ebulição, líquido-gasoso, ou líquido-vapor. Tranquilo? Então, olha só, está bem facinho essa questão. Ele deu a temperatura de fusão, ebulição, densidade e pressão de vapor. E ele falou o seguinte, com o intuito de informar a população sobre a resolução da proibição aí do mercúrio, um jornal local fez os usos das propriedades físicas do mercúrio, conforme a tabela mencionada, para o quê, gente? Está na cara, né? Alertar sobre seu estado físico em temperatura ambiente e a intoxicação por vapores. Então a resposta é a alternativa E, o perigo de vapor de mercúrio. Tudo bem, pessoal? Então tá bom. Eu vou fazer com vocês agora mais um comentário bem legal sobre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Então vamos lá, questão número 2. Eu vou falar para vocês essa questão.
Quando você tem mudança de estado, é um fenômeno físico. A água líquida vai para o estado gasoso, ela continua sendo H2O, só que aumentou a distância entre as moléculas. Quando você pega, por exemplo, um vapor e condensa, a estrutura continua, o que muda é a distância entre eles. Beleza? É fenômeno físico. Agora, quando você põe fogo na madeira, muda a estrutura, é uma combustão. Aí é um fenômeno químico. Quando você queima gasolina, muda também a estrutura. Você tem lá, pegando o isoctano como um dos componentes da gasolina, CO8H18, mais O2, dá CO2 e água. Mudou, as moléculas da estrutura foi mudada. Isso é um fenômeno químico. Tranquilo? O enferrujamento, você tem um portão de ferro. Depois de um tempo ele começa a corroer e começa a depositar em cima ferrugem, que é óxido de ferro 2, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3 ou óxido de ferro hidratado. Ou seja, muda a estrutura. Aí é um processo químico. Tranquilo? Então vamos dar uma olhadinha nessa questão. A química é uma ciência que estuda o comportamento e as propriedades da matéria. É possível verificar situações cotidianas em que seu objeto de estudo se torna evidente, como ou no na, que é, aí depende se é masculino ou feminino, na preparação de um chá, acendimento de um fósforo, botar fogo num fósforo, ferrugem presente em correntes de ferro. Gente, e ele quer saber, sabendo que a química estuda, sabendo que o que a química estuda, é possível classificar corretamente as situações, como fenômenos físicos ou químicos. Então tá na cara, gente, ó. Preparação de um chá, você só jogou ali e dissolveu. Dissolveu. Então é um fenômeno físico, a dissolução. Acender um fósforo, vai queimar o fósforo. Muda a estrutura, processo ou fenômeno químico. Ferrugem presente numa corrente de ferro. Fenômeno que? Químico também. Mudou a estrutura, corroeu o ferro, depositou substância nova em cima. Beleza? Então a alternativa correta é a B de bola, que diz o quê? Que a 2 e a 3 é um fenômeno químico decorrente da formação de novas espécies, estruturas diferentes. Tudo bem, pessoal? Não é difícil. Então, ó, olha quanta coisa importante. Nós falamos de radioatividade, falamos da datação por carbono 14, falamos também do mercúrio, da contaminação do mercúrio, né? E uma coisa importante que é legal você saber também do mercúrio, eu até separei aqui para vocês, ó. O mercúrio, só voltando aqui, você pode obter o mercúrio, vou até apagar aqui, ó. Uma das reações mais manjadas no Enem para a obtenção de mercúrio é pegar o sulfeto de mercúrio, que é conhecido como cinábrio. Cinábrio. Isso é legal você marcar aí. Ele vai reagir, vai queimar com o oxigênio do ar, vai dar mercúrio, né? Aí você consegue separar o mercúrio do enxofre e SO2. Mercúrio e SO2. O SO2 vai embora, né? Então veja só, isso num sistema aberto, é lógico. Vamos ver se está balanceado. Um mercúrio, um enxofre, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Está balanceado. Esse minério, que é o sulfeto de mercúrio, ele é importante pra caramba, porque essa reação se faz com aquecimento. E guarde isso que eu vou te falar. Toda queima de sulfeto ou de sulfetos é chamada de ustulação. Ustulação é queima de sulfetos. Ustulação. Beleza? Então, e o mercúrio é um metal nobre, sendo um metal nobre, você pode reduzir direto, passar para mercúrio zero aqui, o mercúrio metálico, que na verdade vai estar no estado também, a gente já viu que nas condições ambientes fica líquido, né? Está líquido. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, o mais importante daqui para frente, quando você pegar a prova do Enem, leia com cuidado. Às vezes o texto é imenso, é imenso. Você fala, meu Deus, vou ter que ler tudo isso. Não, não vai ter que ler tudo isso. Você vai dando uma passadinha, se for só curiosidade, tudo bem. Agora começou a pintar qual é o valor, não sei o quê, já vai grifando o valor numérico. Isso é muito importante. E outra coisa importante é relacionar com o cotidiano, gente. Tentar relacionar com o cotidiano. Aliás, falando em cotidiano, o termômetro, né? Quantas pessoas, quando eu era criança, às vezes a pessoa não lê muito e tal, né? Em português é a matéria mais importante. A pessoa não lê muito, o que ela fala? Vamos tirar a febre com o termômetro? Termômetro não tira a febre, gente. Se termômetro tirasse a febre, você não precisaria tomar remédio se estivesse com febre, estado febril. O termômetro, ele mede a temperatura do corpo para ver se está no estado febril. Agora, não é que ele vai tirar a febre, beleza? Então, esses cuidados devem ser tomados, tá bom?
E a última coisa que eu quero falar, depois a gente vai continuar, é no grande lance das queimas, né, reações de combustão. Combustão completa, combustão incompleta, que liberam calor, são reações exotérmicas, beleza? Então um grande abraço do Giba Lavras a todos vocês e muito sucesso na prova do Enem, tá bom? Tchau, pessoal.